Detetive A Voz das Gerais. Estamos recebendo aqui no nosso humilde escritório doutora Letícia, chefe de polícia. Doutora Letícia, é um prazer a sua presença aqui. Faça as honras e apresente para os nossos telespectadores, para o nosso público em geral, em especial para os nossos policiais. Bem, Marcelo, eu gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui com você hoje, saudar todos os telespectadores, saudar todos os policiais civis, que são aí pessoas que sempre acompanham o seu canal e que a gente sabe a importância desse canal para replicar as boas coisas, as boas práticas no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. E fala um pouquinho sobre a sua pessoa, quando você entrou para a polícia, a sua carreira até chegar ao posto mais alto, que é chefia de polícia. Bem, Marcelo, eu prestei concurso em 1996, ingressei na academia em julho de 96, então já completaram agora 29 anos. 29 anos, sendo que eu assumi, na época nós entrávamos como aspirantes, então a nomeação foi em abril de 97. Então estou caminhando aí para quase 30 anos na Polícia Civil de Minas Gerais, e eu sou muito mais policial civil, do que a minha vida antecedente, que era uma vida de estudante, foi meu primeiro emprego, então é o que eu sei fazer, ser policial civil, ser delegada de polícia. Então eu posso dizer que eu fui extremamente feliz em todos os locais que eu passei, sempre convivi com ótimos colegas, é claro que a gente tem desafios diários, mas é extremamente gratificante hoje estar neste cargo, que é o cargo máximo da instituição de chefe da polícia, poder continuar contribuindo com a nossa instituição. Eu iniciei minha carreira em Varginha, no sul de Minas, passei depois pela divisão de tóxicos, trabalhei na delegacia ADIDA, juizado criminal, trabalhei na corregedoria, Instituto de Identificação, SIPJ, antiga Superintendência Geral, depois Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Departamento de Homicídios, que foi a minha última unidade antes de assumir a chefia da polícia. Então, sempre trabalhei com equipes maravilhosas, e que, com isso, nós conseguimos alcançar excelentes resultados. Que legal. Nesses 29 anos de polícia, quando a senhora entrou lá em 96. A senhora imaginava chegar a esse ponto que você chegou hoje, chefe de polícia? Eu nunca imaginei, porque eu sou uma pessoa assim, num temperamento mais intenso. Então eu sempre trabalhava, sempre buscando alcançar o melhor, ter bons resultados, ter sempre uma convivência harmônica com todas as equipes com as quais eu trabalhei. Então, evidentemente, é uma honra ser chefe da polícia, é uma honra que poucos alcançam. Entretanto, eu nunca tive como objetivo da carreira chegar ao cargo de chefe da polícia, mas quando recebi o convite, eu recebi também com, primeiro, uma enorme satisfação, uma enorme honra e um senso de responsabilidade extremo, considerando aí toda esse meu vínculo profissional, afetivo com a Polícia Civil de Minas Gerais, porque é uma enorme responsabilidade conduzir os fundos da instituição, para que a gente continue também trazendo bons resultados e, mais do que isso, resultados não só operacionais, mas também que impactam na vida dos nossos servidores policiais, dos nossos servidores administrativos. Muito bem. E como chefe de polícia, doutora, fala um pouquinho, mais sobre o futuro da polícia, sobre os desafios, sobre os seus trabalhos, assim, os seus projetos. O que você pode apresentar para a gente, falar um pouquinho mais sobre isso? Marcelo, a gente trabalha com um eixos de projetos estratégicos que estão contidos no planejamento estratégico da Polícia Civil. Então, quando eu assumi a chefia, minha primeira medida, ou das primeiras medidas, foi exatamente uma revisão do nosso planejamento estratégico, para nós definirmos como eixo central a valorização do servidor. Todos os demais eixos de estruturação logística, de aprimoramento da inteligência policial, da melhoria dos nossos processos de compras, de aquisições de insumos para a instituição, depende de pessoas.
né? Então, nós tínhamos, né, ou temos necessariamente que ter como eixo central a valorização do servidor. E com isso, né, nós começamos um processo de capacitação continuada, inclusive com a interiorização dos cursos táticos da Cadepol, também, né, de várias tratativas junto ao governo do estado, ao governador Zema, ao vice-governador Matheus, inclusive que implicaram no reconhecimento da necessidade do auxílio alimentação para os servidores da ativa, também, né, trabalhando noutras melhorias quanto a promoções para os cargos policiais, projetos de lei voltados a isso, e um diálogo contínuo, né, para que a gente tenha sempre melhorias não só para os ativos, mas também para os inativos. Exemplo disso é a estruturação do Hospital da Polícia Civil. Nós temos uma estrutura que ela basicamente ela ambulatorial, mas que nós temos necessidade de melhoria e ampliação desses serviços do hospital, que são utilizados pelos servidores ativos e inativos. É um serviço de excelência. Hoje a gente já teve a inauguração do centro odontológico, temos também o centro biopsicossocial, conseguimos a destinação para a Polícia Civil do imóvel que abrigava anteriormente a divisão de registro de veículos do Detran, para que a gente tenha ali um centro de fisioterapia, e qualidade de vida, tanto para o servidor ativo quanto para o servidor inativo, que a gente tem serviços de fisioterapia, de nutrição, de endocrinologia, também, toda a área de esportes da Cadepol, inclusive já está, fase de mudança lá para aquele imóvel, para que a gente possa ofertar ali uma possibilidade da melhoria da qualidade de vida dos nossos servidores policiais, administrativos, ativos e aposentados. E também estamos em fase já de elaboração de um estudo técnico preliminar para a contratação de um pacote de consultas. Vamos contratar cerca de 24 mil consultas médicas de várias especialidades, inclusive pela sistemática de teleconsulta, para que nós possamos ampliar os serviços do Hospital da Polícia Civil para o interior do estado. Isso é muito importante, ainda mais nessa fase agora que o IPSEM está passando por uma transformação, e está onerando demais, principalmente os aposentados. É muito importante. Sem dúvida, porque o hospital ele é um serviço que ele é absolutamente gratuito, tanto para o policial quanto para o seu dependente. Então a gente precisa, de fato, fomentar e ampliar os serviços do Hospital da Polícia Civil, que é essencial, a saúde do servidor, ela é essencial, tanto para aqueles que estão em atividade, mas também para aqueles que dedicaram a vida à instituição, que são hoje percentualmente a maior parte dos usuários dos serviços do Hospital da Polícia Civil. É muito importante valorizar os nossos aposentados, os nossos policiais, que é o nosso tesouro, o nosso patrimônio, Sem dúvida, Marcelo. E a gente tem feito, assim, nós retomamos uma distinção para os policiais inativos, para os aposentados, que é o diploma José de Alencar Rogério, que é a oportunidade da gente agraciar e reconhecer o mérito daqueles que dedicaram anos da sua vida, 30 anos, 35 anos, 40 anos ou até mais da sua vida à Polícia Civil, a sociedade que saindo de casa e com recursos muito mais parcos do que aqueles que nós dispomos hoje e ainda assim trazendo excelentes resultados para a sociedade mineira. Então a gente fez uma edição no mês de maio, que é o mês comemorativo do Dia do Policial Civil, e estamos planejando para este ano também fazermos uma nova edição no mês de novembro, para que a gente possa também reconhecer mais outros 50 policiais que contribuíram substancialmente para a instituição ao longo aí dessas décadas. É muito bacana. Vai ser 2 edições anuais, doutor, ou não? Este ano a gente vai fazer excepcionalmente uma, e aí porque o mês que nós comemoramos o Dia do Policial é o mês de maio. Então, normalmente a gente tem feito junto com o Troféu Tira, em que nós agraciamos os servidores ativos. Mas, excepcionalmente este ano, a gente quer fazer também uma edição no mês de novembro. A nossa equipe da Ascom já está incumbida disso, para que a gente tenha essa oportunidade também de reconhecer essas pessoas. E temos buscado referências também de policiais que já se aposentaram há muitos anos,
que contribuíram muito aí na década de 80, né, na década de 70, né, e que não tiveram aí, né, esse justo reconhecimento feito oportunamente com alguma forma de distinção, até porque ou na época não se tinha ainda o troféu Tira, né, e acho que não tinha essa cultura como se tem hoje, né, dessa concessão dessas distinções, dessas honrarias. Então, para nós é de essencial importância, de fato, né, respeitarmos, né, protegermos e também, né, distinguirmos aqueles que contribuíram substancialmente para o crescimento da Polícia Civil de Minas Gerais, para o patamar que nós nos encontramos hoje. Então, nós só somos a instituição que somos hoje, reconhecido pela sociedade, em razão dos que nos antecederam. Justamente. Então, acho que a gente tem que estar reconhecendo e honrando aqueles que nos antecederam. Muito importante, né? Porque nós atravessamos aí décadas, né? E a evolução, né, de tecnologia, né? Hoje a polícia é muito mais tecnológica, né? Com outros recursos, mas aquele policial raiz, né? Lá de 1960, 70, né? Que a gente aprendeu muito com eles, sempre que valorizar e dar o devido respeito, né? Colocar sempre estar procurando homenagear. Inclusive nós aqui, né, nós temos uma associação de apoio ao Policial Civil de Minas Gerais, uma associação filantrópica, beneficente, e a gente sempre preza atender a todos os policiais, mas em especial nós temos um carinho especial pelos aposentados, pelos familiares, a gente faz muitas ações filantrópicas, e é muito importante isso. E esse canal nosso é voltado para valorizar, né, a Polícia Civil, em especial a Polícia Civil, um serviço muito importante, né, para a sociedade em geral, e a gente não pode deixar a Polícia Civil deixar de ser destaque, né? Sim. E sempre foi e sempre será, né, doutora? Sem dúvida. A nossa instituição hoje ela está num patamar de reconhecimento, de credibilidade pública, né? Excelentes serviços, excelentes investigações, né, que culminam em operações também de repressão qualificada ao crime, né? Especialmente o foco hoje é a criminalidade organizada. Né? Então a gente tem tido operações em todo o estado, né, envolvendo todos os departamentos e com resultados muito efetivos. Porque eu acho que a tônica que sempre moveu a Polícia Civil, né, sempre nos moveu com policiais, é que aqui em Minas Gerais nós não vamos ter tolerância com a criminalidade, não vamos ter tolerância com a violência, até porque nós também somos usuários desse serviço de segurança pública. Nossas famílias, nós temos que proteger nossas famílias. Começa em casa, né? Começa em casa. Então, assim, o que a gente percebe de forma muito clara é o empenho, é a dedicação, é o compromisso, né, dos policiais com esse mistério, né, que é a investigação criminal, que é resultados qualitativos, né, que é uma excelência e com muitos criminosos presos, né? Então, assim, a gente não tem aí qualquer complacência ou tolerância, pelo contrário, né? Aqui em Minas Gerais a criminalidade ela não tem vez. Não tem vez. Eu acho que o que sempre moveu, né, os policiais quando eu ingressei lá em 96, né, e nós já tínhamos aqueles que já tinham feito história da instituição, é o que nos move hoje, né? É no mesmo sentido. Com certeza. Voltando um pouquinho no tempo, doutora, algum serviço marcante, algum fato que marcou a sua trajetória como delegada em alguma instituição, algum órgão? A gente tem, como eu te disse, assim, eu fui muito feliz, graças a Deus, em todos os locais que eu trabalhei, né? Sempre com muito bons colegas, né? Claro que a gente tem dificuldades do dia a dia. Agora, um fato, né, que me marcou extremamente, marcou minha carreira, foi o rompimento da barragem de Brumadinho. À época eu era diretora do Instituto de Identificação, então a gente teve toda uma mobilização da nossa equipe de servidores policiais, servidores administrativos, né, evidentemente trabalhando de forma conjunta com o Instituto Médico Legal, né, com policiais de outros estados que vieram colaborar, mas a equipe do Instituto de Identificação, com muita excelência, conseguiu identificar por papiloscopia 200 das vítimas de Brumadinho. Então, para nós, né, foi muito importante e gratificante aquele envolvimento. E esse espírito realmente, né, de ser policial civil,
né, daquele compromisso com a sociedade, o compromisso com os familiares das vítimas, né, para que elas pudessem ter ali, né, o reconhecimento e o justo sepultamento, né, pelos seus entes queridos. Então a gente tinha assim, um compromisso extremo da equipe, trabalhando horas e horas, né, de forma manual, né, porque agora um dos nossos projetos é de aquisição do motor biométrico, agora que vai se tornar uma realidade para a Polícia Civil, né, que é um software que vai fazer essa comparação automatizada das impressões digitais. Então, até hoje, esse trabalho é um trabalho manual. Né? Então, agora que nós saltaremos para que tenhamos aí esses meios tecnológicos, então, naquela época, né, nós tivemos, em tempo recorde, toda essa identificação pela equipe do Instituto, e assim, estar ali, naquele momento, vivenciando todo aquele drama, mas por outro lado, estar à frente de uma equipe tão dedicada, né, e assim, tão compromissada com a sociedade, com o outro também, foi extremamente gratificante. Mas tive muitos episódios, né, em todos os lugares que eu passei, como eu te disse, assim, muitos desses policiais se tornaram meus amigos, né, pela afinidade, pelo compromisso, né, e realmente assim, marcaram a minha vida. Né? Então, assim, se eu falar de um ou de outro, acho que eu vou aqui ocupar mais do que o nosso tempo disponível. Mas, nesse caso, especificamente, né, pelo número de pessoas alcançadas, né, dos familiares das vítimas, pela repercussão, pela mobilização, pela sensibilidade da equipe, porque, na verdade, esse caso ele é simbólico, acho que não só para nós que estávamos no Instituto de Educação, mas para todos que se envolveram. Né? A gente tinha a equipe do Rabecão, né, lá do Homicídios, que depois eu tive a honra de chefiar. Nós tínhamos a equipe do Instituto Médico Legal, do Instituto de Criminalística, da Delegacia de Brumadinho, né? A doutora Ana Paula era a delegada da época, com toda a equipe dela. Então, assim, e todos aqueles que se voluntarizaram para colaborar, e foram muitos, né? Então, um compromisso assim, que acho que reflete muito o espírito da nossa instituição. Com certeza. Muito bem, doutor. Então, doutora, eu sei que o seu tempo é curto, o senhor tem vários compromissos. Deixa um recado aí para todos os policiais, não só os da ativa, mas os aposentados, uma mensagem para aqueles que estão querendo ingressar nessa carreira maravilhosa que é a Polícia Civil. Deixa um recado para todos. O recado que eu deixo, primeiro, é de agradecimento. Né? Eu agradeço o compromisso, esse espírito de corpo que é próprio dos nossos policiais, tanto dos ativos quanto dos inativos. E a gente percebe isso, né, com muita clareza e sempre com muita persistência, porque não há um momento em que se faça necessário que os policiais estão ali todos juntos. Para os ativos, eu peço que sempre respeitem aqueles que nos antecederam, que são os aposentados hoje. Porque eu, né, já implementei tempo a aposentadoria, optei por permanecer na instituição ainda, né, por alguns anos, mas esse é o caminho natural de todos nós, né, que é o caminho de algum dia nos aposentarmos. Para os aposentados e aqueles, né, que já implementaram o tempo, que tenham também paciência e que ensinem os mais jovens, né? Principalmente essa cultura, que é uma cultura tão adequada da nossa instituição, é de sempre termos o espírito de corpo, o espírito de união, de trazermos o melhor resultado, de nos orgulharmos de sermos policiais civis. E estamos com um concurso público em andamento, muito em breve teremos novos policiais nos nossos quadros, já começam a ingressar agora no final do ano, e que sejam muito bem-vindos, mas que saibam, né, que a nossa instituição é uma instituição, ela é balizada nesses valores éticos, né, num compromisso inarredável com a sociedade e sempre, né, com resultados extremamente qualificados. Então, se querem vir para a instituição, saibam que aqui é um local de muito trabalho, né, que é um local que é uma instituição que trabalha muito, que tem parâmetros éticos, morais, né, e que, especialmente, sempre traz, né, bons resultados para a sociedade mineira. Muito obrigada pelo convite, Marcelo, e oportunamente vá lá, né, tomar um café comigo também. Com certeza, doutora. Foi um prazer recebê-lo aqui.
né? O pouco tempo que a senhora esteve aqui, mas foi muito gratificante e estamos de portas abertas. Aqui, igual eu te falei, a Associação de Apoio ao Policial Civil de Minas Gerais, voltada para ajudar todos os policiais da ativa, inativos, familiares. E temos aqui também um humilde escritório nosso aqui que atende a associação. E o nosso cantinho aqui do podcast, né? Está aberto para todos os policiais, independente do cargo, função, podem procurar a gente aqui, será um prazer recebê-los. Um abraço, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada.